Brasil tem hoje cerca de 148 milhões de eleitores aptos a votar, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Mas nem todos vão exercer o direito ao voto nessas eleições. É o caso dos eleitores do Distrito Federal, onde não há votação esse ano. Nas outras localidades vão ser eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E por causa da pandemia, essas eleições estão cheias de novidades, a começar pela data, novembro. O primeiro turno será realizado no dia 15 e o segundo turno no dia 29. As votações foram adiadas para dar maior segurança a todos os envolvidos no processo eleitoral. E se você é candidato, fique atento. O prazo final para os pedidos de registro acontece agora, no dia 26 de setembro. Após essa data, será liberada a propaganda eleitoral. Para falar dessas e de outras novidades, temos um programa especial hoje. Mas antes, vamos ver onde o tema se encaixa no artigo 5º. A nossa Constituição garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e determina que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E quem conta pra gente as novidades das eleições 2020 é a Aline Osório, secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, e temos ainda a presença da cientista política Daniela Rabelo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Doutora Aline, a Constituição fala na igualdade entre homens e mulheres. E no eleitorado, nós já somos maioria, 52,49%. E na participação direta ali, nas candidaturas, as mulheres já avançaram? O que eu posso dizer é que a igualdade entre homens e mulheres nas candidaturas tem paulatinamente avançado, sobretudo após decisões tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, que proporcionaram, a distribuição também de recursos proporcional ao número de candidaturas, tanto recursos do fundo partidário quanto recursos do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. Esse foi um avanço que tem permitido cada vez mais candidatas não apenas se lançarem, já há uma cota de 30% para candidaturas, mas também terem candidaturas fortes e viáveis que possam, portanto, dar a essas mulheres as cadeiras, a representação política tanto almejada para que conquistem a igualdade também nos cargos públicos. E qual é a importância, doutora Daniela, dessa representatividade feminina aí também nos cargos públicos? Muito importante, né? Haja vista, assim, que como mulher, estando dentro de um parlamento, numa Câmara de Vereadores, uma mulher prefeita, eu costumo sempre falar que é uma visão de mundo diferente. Quando a gente está falando em percentual, a gente fala muito em percentual, né? Mais de 50% da população, mais de 50% de eleitoras. O que significa isso na prática? O que significa esta mulher dentro dos espaços de tomada de decisão? São aí mais de 106 milhões de mulheres que já estão no mercado de trabalho e que traz uma visão de mundo de cuidadora, de pilota de avião, de professora, de mãe de pessoa com deficiência. Então, quando essa mulher traz essa visão de mundo para dentro do parlamento, para dentro de uma prefeitura, significa que você tem equilíbrio também de tomada de decisão. E o meio político já vê essa diferença aí que a senhora fala, ou muitos partidos ainda querem apenas cumprir essa cota aí determinada? Olha, infelizmente ainda a cultura partidária ainda precisa ser vencida, Mas se você for olhar o número de filiadas dentro dos partidos, são muitas filiadas. O que falta agora, e eu acho que o TSE vem cumprindo um papel excelente nesse sentido, é de fazer cumprir aí algumas questões que estão na lei, por meio das resoluções. E agora, recentemente, o TSE, inclusive, deu uma endurecida, pediu para que o Congresso aprovasse, então, reserva de cadeiras dentro dos partidos. E mais do que isso, a legislação fala do percentual que se deve destinar à formação dessas mulheres dentro dos partidos. Então, não é que as mulheres não queiram participar, é um processo difícil, um processo eleitoral é um processo custoso e difícil e que precisa, sim, de formação e preparo de cada candidato. Você fazer isso em cima do talo ali, no fechamento de uma chapa, 45 mil dias de uma eleição, é muito difícil. Então, algumas terminam desistindo disso. O que os partidos devem fazer? Devem pegar esse quantitativo de mulheres filiadas e trabalhar uma formação adequada a elas.
Pois é, doutora Aline, recentemente o TSE garantiu que candidatos negros terão direito à distribuição de verbas públicas para financiamento de campanha e tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em patamares mínimos e proporcionais. Já é aí um caminho para ter também uma igualdade racial nas eleições? Certamente. Essa foi uma decisão tomada muito recentemente pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral e é uma discussão importante, né? Primeiro porque o que se verificou na prática é que a decisão do Supremo e do TSE que determinaram, né, a distribuição proporcional de recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral para as mulheres, proporcionou na prática um efeito que a gente chama um efeito discriminatório, uma discriminação indireta. Porque nesse momento em que os recursos foram dados para as candidaturas femininas, eles o foram, sobretudo, para as candidatas, para as mulheres brancas. E quando se tirou os recursos dos homens, esses recursos saíram, sobretudo, dos homens negros. Então, essa decisão do TSE, ela corrige uma distorção que tem sido causada, porque no momento em que você redistribui os recursos, os partidos, sobretudo, têm privilegiado as mulheres brancas e os homens brancos. Então, é preciso pensar, sim, né, na igualdade, aí, tanto racial, enfim, quanto na igualdade de gênero, e que as mulheres não são, digamos, um bloco homogêneo. Nós temos que pensar nas mulheres como mulheres diversas e, portanto, as candidatas negras têm que receber, sim, atenção dos partidos e recursos. E é importante, como falávamos quando a gente fala que a igualdade de gênero importa, ela importa não só por uma questão numérica, mas também pelo efeito simbólico, né, essa mudança de percepção sobre o papel da mulher na política e também sobre o papel dos negros na política e pela representação substantiva. A gente diz que quando mais mulheres, né, vão para a política, isso produz um impacto direto na agenda pública e há estudos que demonstram que há um foco em políticas públicas para saúde, educação, apoio familiar e também até em menor corrupção. Então, é importante pensar na igualdade de gênero na política e também na igualdade racial, como dizendo, a diversidade, ela cria políticas públicas melhores. E isso é muito importante. E a nossa equipe recebeu várias perguntas com dúvidas sobre as eleições 2020. Vamos começar pela campanha. O que os candidatos podem ou não fazer? Com a pandemia, o que é permitido e o que é proibido durante a campanha eleitoral? Doutora Aline, conta pra gente aí um pouquinho de como vai ser esse período. A partir do dia 26 agora, já pode ter campanha. A campanha eleitoral se inicia, né, após o fim do período de registro de candidaturas. E esse é um ano atípico em razão da pandemia. O importante é destacar que o Congresso Nacional ele aprovou a emenda constitucional 107, que adia, em razão da pandemia, a data das eleições. Então, para 15 de novembro em primeiro turno e 29 de novembro em segundo turno. Mas não há uma restrição aos meios de propaganda, né, admitidas. Isso é muito importante, porque é claro que se em um determinado município as condições sanitárias e epidemiológicas não permitirem determinados eventos de campanha, isso tem que ser feito de forma genérica, né? Não pode um juiz eleitoral ou um prefeito proibir uma forma de campanha, uma forma de propaganda eleitoral. Mas, se tiver um lockdown, outros tipos de medida de distanciamento, isso tem que ser observado, digamos, em toda a vida social, inclusive para as campanhas. Então, o primeiro dado importante é que não há, no momento, nenhuma restrição dos meios de propaganda que podem ser realizados na campanha esse ano. Porém, os candidatos e partidos devem observar, né, essas medidas de caráter geral editadas pelo poder estadual ou municipal. E também é preciso pensar que cada candidato e partido tem uma responsabilidade nesse momento. E, portanto, a recomendação sanitária é que evitem eventos com grande aglomeração de pessoas, deem preferência a eventos em locais abertos, façam a recomendação do uso obrigatório de máscara nesses eventos, enfim, que protejam os cidadãos, os eleitores no momento de pandemia. Pois é, doutora Daniela, momento atípico, todo mundo se reinventando, isso vale também para os candidatos, né? Mais do que nunca a internet vai ser aí muito usada? Com certeza. Nós, consultores políticos, a gente já identificava aí a internet como uma ferramenta
chegando já para fazer um grande diferencial. Isso vem já desde 2018 com grande força. Agora, com essa pandemia, o que eu acho e considero muito importante, a fala da doutora foi excelente nesse sentido, é que a gente precisa orientar os nossos candidatos que talvez uma ameaça, que é uma ameaça, né, a pandemia, eu que faço um processo de mentoria para algumas mulheres no Brasil todo, eu sempre falo, olha, hoje é uma ameaça, que a gente acha assim, eu fico com medo, eu não vou conseguir estar ali no tete-a-tete com o meu candidato, como é que vai ser? E aí o corpo a corpo realmente faz uma grande diferença. E eu sempre convido para fazer uma reflexão. A internet, as redes sociais, elas também ampliam a possibilidade da gente poder fazer reuniões online, né? Usando o WhatsApp vídeo, usando outro tipo de mecanismo que podem, talvez, aí substituir o corpo a corpo e fazer de uma forma mais consciente e não levar algum tipo de prejuízo ali ao seu eleitor e ao próprio candidato e aquelas pessoas que acompanham o candidato, né? Que são seus voluntários, as pessoas que acompanham na campanha. Então, eu sempre digo, olha, tente transformar o que é uma ameaça hoje em algo que pode ser uma oportunidade. Você vai marcar uma reunião com 2, 3, 4 pessoas, veja por qual plataforma você pode fazer isso, e sim, é super possível. E quando a gente fala de internet, se lembra logo da velocidade com que os fatos se espalham nas redes sociais. E aí todo cuidado é pouco. Vamos a mais uma pergunta. Candidato que espalhar notícias falsas pode ser punido? Doutora Aline, o TSE endureceu as regras contra candidato que espalha fake news, não é mesmo? A resolução do TSE, que trata sobre propaganda eleitoral, trouxe um dispositivo inovador, que diz que a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com alguma segurança pela fidedignidade da informação. E o que significa isso? Que o candidato, o partido e a coligação devem verificar se essa é uma informação verdadeira e que os responsáveis por veicular a propaganda eleitoral com desinformação serão sujeitos ao direito de resposta sem prejuízo de alguma responsabilidade penal. Essa é uma inovação esse ano que é muito importante para levar os candidatos à ideia de que eles têm também responsabilidade pelo conteúdo da propaganda eleitoral que disseminam. E o eleitor também deve ficar atento, né, doutora Daniela, e não acreditar em quem espalha fake news nas redes, né? Eu acredito que com a fala da doutora também, vale a pena a gente refletir um pouco também sobre o papel do candidato, ele saber dessa informação, de que ele não pode espalhar fake news e também monitorar o que os seus apoiadores, os seus voluntários ali da sua campanha podem estar disseminando sem saber, sem ter conhecimento que ele pode prejudicar o seu candidato. Né? Então, esse voluntário, ele também é um eleitor em potencial e ele pode muito ajudar para que outros eleitores não pulverizem essas informações. E qualquer eleitor pode ser um fiscal nas eleições usando a internet para denunciar irregularidades. O aplicativo Pardal, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo em 2014, foi adotado em todo o país em 2016 e vem sendo aprimorado. E nós recebemos uma pergunta sobre isso. Quais as novidades do aplicativo Pardal? Doutora Aline. Para essas eleições, o aplicativo Pardal somente receberá as denúncias sobre propaganda eleitoral. As demais denúncias deverão ser feitas diretamente ao Ministério Público do respectivo estado. Então, como é que vai funcionar esse Pardal? Todos os indícios das práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral, quando digam respeito, né, à propaganda, poderão ser enviadas diretamente pelo aplicativo. E aí, com uma breve descrição da irregularidade, eventualmente com uma foto tirada, e, portanto, o eleitor pode participar, sim, da fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições esse ano. Doutora Daniela, o cidadão já tem essa cultura aí de denunciar, de ficar atento? Ainda está um pouco difícil. É preciso que haja, sim, campanhas de incentivar, né, e fazer com que esse cidadão ele esteja apto, como que ele deve denunciar, como que ele deve não replicar isso, principalmente nessas plataformas assim que a gente usa muito como o WhatsApp.
né? Então, é importante, aí eu oriento sempre que haja campanhas de incentivo, né? E que oriente essas pessoas que estão acompanhando o candidato para que eles sejam esses replicadores de não incentivo a dissipar esse tipo de mensagem que não contribui para nenhum debate político, né? Isso que é importante. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre as mudanças nas eleições de 2020. Sobre este tema, eu converso via Skype com Daniela Rabelo, cientista política, e com Aline Osório, secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral. E a nossa Constituição garante a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Isso se aplica também às eleições. Nós temos uma pergunta sobre isso. Até onde vai a liberdade de expressão na campanha eleitoral? Doutora Daniela, primeiro, o que caracteriza a liberdade de expressão quando a gente fala de campanha política? É você ter a liberdade de se expressar, colocar as suas opiniões, expressar muito bem quais são os seus pontos de vista diante de uma campanha. Agora, a sua liberdade de expressão, ela termina quando você tenta ofender algum candidato, espalhar alguma notícia que não é verdadeira, uma notícia falsa, e é exatamente isso que o TSE vem endurecendo nessa eleição. Doutora Aline, sempre lembrando e reforçando que mesmo com liberdade de expressão é preciso seguir as regras do período eleitoral, não é mesmo? A legislação eleitoral, ela traz algumas limitações, né, à liberdade de expressão, vedando, por exemplo, o anonimato durante a campanha e também trazendo limitações para as manifestações que ofendam a honra ou que tragam fatos sabidamente inverídicos. É preciso, porém, e isso eu defendo como pesquisadora, como acadêmica, colocar a liberdade de expressão numa posição preferencial, que significa que, em regra, né, a liberdade de expressão deve ser protegida e apenas em casos excepcionais em que, numa análise, né, de proporcionalidade, se possa verificar realmente que o fato era sabidamente inverídico e que há uma agressão à honra, digamos, desproporcional. Na luta política, digamos assim, é muito normal que as pessoas falem, se exaltem, tragam críticas, e isso deve ser permitido se a gente quer que a nossa democracia flua bem e seja aí respeitada durante o período de campanhas. Então, há sempre, digamos, um equilíbrio necessário na proteção da liberdade de expressão que deve, no momento das campanhas, ter a sua maior proteção possível. E vamos falar agora das novidades no dia das eleições. O que muda em dia de votação? Vamos a mais uma pergunta. O eleitor precisa apresentar o título em papel ou ele pode apresentar o documento digital? Doutora Aline. Nessas eleições, a novidade é que o eleitor poderá ou apresentar o seu documento oficial com foto em papel ou apresentar o seu e-título com foto para garantir a identificação no momento da eleição. E o aplicativo e-título, ele foi totalmente atualizado. É bom o eleitor já ir lá, olhar, não deixar para poder ver o aplicativo na última hora, não é mesmo? Sim, o aplicativo e-título, ele traz diversas funcionalidades, inclusive uma novidade importantíssima. O eleitor que estiver fora da sua circunscrição, no dia da eleição, não precisará mais ir a uma sessão eleitoral justificar o seu voto. Sem sair de casa, por meio do aplicativo e-título, que conta com georreferenciamento, ele poderá justificar que está fora da sua sessão e, portanto, não precisa se dirigir aí, ao local de votação com as preocupações de contenção de aglomeração por conta da pandemia. Essa é uma grande novidade, né? Porque nos anos anteriores a gente tinha que ir a um local fisicamente, muitas vezes tinha uma fila longa, já é uma praticidade, então. Essa é uma novidade que também vai ao encontro das preocupações com a saúde pública. Com isso, aquele eleitor que tem acesso ao smartphone pode baixar o aplicativo e-título e, com isso, evitar ir à sessão eleitoral e aumentar as aglomerações nesse dia de votação.
E doutora Daniele, o eleitor ele já está acostumado com essas modernidades todas aí ou muita gente ainda se atrapalha ou fica meio desconfiado? Bom, a realidade municipal é outra completamente diferente, né? Mas nada impede da gente começar a trabalhar isso, principalmente para aquelas pessoas mais velhas, né? Que têm dificuldade ainda com o aplicativo, com a internet, com essas coisas todas. Então, quem está nos escutando pode ajudar aí um idoso, né, a baixar já esse aplicativo, porque, como a doutora falou, é muito interessante e facilita ainda mais a vida, né? Eu tenho um aplicativo do e-Título e ainda uso minha carteira de habilitação também online. Gente, isso é uma maravilha, porque isso facilita nosso dia a dia, a nossa vida, né? Então, vale a pena dedicar ali um tempinho, né, ajudar aquela pessoa que não tem condições ainda, que não sabe usar, baixa para ele no celular e você vai ver, vai dar tudo certo e a gente vai se adaptar. Mas com certeza não é uma realidade dos municípios ainda, né, ter toda essa tecnologia à sua disposição ali, eles vão se desenrolar rapidamente. Mas a gente, com jeitinho, a gente chega lá. Bom, e em 2008, a Justiça Eleitoral brasileira começou a implantar a identificação biométrica como forma de evitar fraudes. Nas últimas eleições, em 2018, cerca de 60% dos eleitores já estavam aptos a votar usando a biometria. Mas e agora com a pandemia? Como vai ser? Essa é uma das perguntas que nós recebemos. É verdade que nas eleições desse ano a gente não vai usar a biometria? Doutora Aline, como fica aí o uso da biometria esse ano? Essa foi uma das decisões mais importantes e também difíceis da Justiça Eleitoral nesse período. Nós sabemos que a biometria foi uma conquista e tem sido implementada de pouco a pouco na Justiça Eleitoral para garantir a segurança na identificação do eleitor. Porém, nesse cenário de pandemia, e com a ajuda dos especialistas, tanto da área médica quanto estatísticos, nós pudemos analisar duas questões importantes. Primeiro é que o tempo, né, de votação para os eleitores com biometria ele é um tempo maior e, portanto, a manutenção da biometria nessa eleição favoreceria o aumento das filas e das aglomerações e, portanto, não é recomendável pelos médicos manter esse dispositivo apenas para as eleições de 2020. Por outro lado, também há um problema técnico, porque esse leitor biométrico que é utilizado para a colheita da biometria, ele é sensível ao álcool, então ele não permitiria a higienização. E aí também por uma questão, digamos, técnica e médico-sanitária, a preferência foi então tirar a biometria apenas nesse ano para favorecer a redução do número de filas, o aumento da celeridade nesse processo de votação e, por outro lado, permitindo que o eleitor possa higienizar as suas mãos, né, antes e depois de votar. E como é que vai ser garantido aí que não tem fraude se a gente não pode estar lá usando a biometria para garantir que o eleitor é aquele que foi habilitado? Perfeito. Nós voltaremos ao sistema anterior, que é mediante a apresentação do documento com foto, e a apresentação do documento com foto esse ano será à distância, né? O eleitor, ele erguerá os braços com seu documento ou seu celular para o mesário, permitindo, então, a identificação, e também pela assinatura do caderno de votação. A assinatura do caderno de votação é um passo importante. Antes dessa assinatura, o eleitor irá higienizar as mãos para que o caderno fique limpo e também a Justiça Eleitoral recomendará que cada eleitor leve a sua caneta e para os que não levarem, não tiverem, haverá canetas higienizadas a cada uso que o eleitor poderá usar. E com isso, né, com a assinatura do caderno de votação, você torna esse processo auditável, já que a assinatura pode ser verificada posteriormente. Agora, a urna continua sendo a urna eletrônica e o eleitor vai ter que apertar lá o número, a tecla confirma. Como vai ser o processo para garantir a segurança sanitária nesse caso? Haverá a higienização, então a limpeza das mãos do eleitor antes e depois de tocar os teclados da urna eletrônica. Para isso, o TSE contou com a ajuda de diversas empresas e associações que doaram, então sem nenhum custo para os cofres públicos, todos os materiais e equipamentos necessários para a segurança. Os mesários terão máscaras, terão os face shields, terão também álcool gel. Da mesma forma, os eleitores terão álcool gel disponível
para higienizarem as mãos antes e depois de votar. Doutora Daniela, desde que começou toda essa pandemia aí, a gente tem sido orientado a ficar em casa, isolamento social. É a primeira vez que o brasileiro está sendo chamado a sair de casa para exercer um dever cívico. É importante ter todos os cuidados, mas sair para votar, não é mesmo? Sem sombra de dúvida. Eu acho que eu faço até um apelo a todos que estão nos assistindo agora. Não faça desse momento um momento para você se eximir da sua responsabilidade, do seu dever cívico, né? Porque é muito importante você saber escolher o seu candidato e se fazer lá, né? Colocar o seu dedinho e escolher exatamente quem você quer que represente a sua cidade, que te represente lá na sua Câmara Municipal e quem vai representar a sua cidade enquanto prefeito, enquanto prefeita. E assim, como a doutora falou, a gente já faz, no supermercado a gente toma todas as nossas medidas e a gente mesmo assim não deixa de fazer as nossas compras. A gente tem que ir à farmácia e a gente toma as mesmas medidas e a gente não deixa de comprar os nossos remédios. A gente vai a uma padaria, a gente toma as mesmas medidas e a gente não deixa de comprar o nosso pão. E assim eu faço esse apelo. Não deixe de votar sob essa justificativa de que não deve sair de casa e que não deve ali passar por um processo e que, como o TSE bem está colocando, vai ser tudo de uma forma higienizada e que vai garantir toda a segurança para a população. E a orientação atual é sempre evitar aglomerações e manter uma distância segura das outras pessoas. Como fazer isso nos dias de votação? Vamos conferir a última pergunta. Como será o dia da votação para evitar aglomerações? Doutora Aline, como vai ser nos dias de votação? Há uma novidade interessante esse ano. Por conta da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral estenderá em 1 hora o horário de votação. Se antes as eleições ocorriam das 8 da manhã às 5 da tarde, agora a votação começa às 7 da manhã. E isso porque se percebeu que os horários da manhã eram aqueles mais cheios, com maior movimentação de eleitores. Então, este ano, as eleições começam mais cedo. E também, outra medida relativa a evitar as aglomerações foi colocar, nesse período inicial, nessas primeiras horas da manhã, de 7 às 10 da manhã, um horário preferencial para eleitores maiores de 60 anos. Com isso, esses eleitores que compõem o principal grupo de risco, eles podem ir votar já no início da manhã com mais cuidados. É claro que esse é um horário preferencial e, portanto, eleitores que eventualmente vão às urnas acompanhando maiores de 60 anos, eles não serão impedidos de votar, mas deverão respeitar a preferência nas filas. Pois é, doutora Daniela, a senhora já falou aqui da importância de ir votar e é bom a gente lembrar que no dia, além de ir votar com calma e segurança, tem que votar com consciência, não é? Exatamente. Por isso que é importante acompanhar o que cada candidato está propondo, se o que cada candidato propõe faz jus ao cargo que ele vai ocupar, né? Porque um candidato à vereança, um vereador, ele vai legislar sobre uma lei, né? Ele vai apresentar um projeto de lei, ele pode fiscalizar o que um prefeito faz, né? E pode destinar algumas emendas para o seu município. Já o prefeito, ele realmente é da execução. Então, quando um candidato à vereança já vem com um monte de propostas de execução, é claro que aquilo não vai dar certo, né? Então, é preciso, você, eleitor, prestar atenção. O que o seu candidato está propondo? Pergunte a ele como ele vai fazer. Ah, você propõe isso? Como será feito? Porque aí você vai perceber se o seu candidato tem conhecimento das verbas que entram na sua cidade, se ele tem conhecimento do que os prefeitos anteriores ou os vereadores anteriores fizeram pela sua cidade. Isso é muito importante. Isso é um voto consciente e é uma participação mesmo para que tudo fique melhor. Porque a gente sempre tende a falar assim, a política é ruim, é tudo ruim, não sei o quê. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Esse é o seu momento de fazer melhorar. Então, exerça a sua cidadania aí. Bom, e com esse recadinho tão importante, a gente chega ao final do artigo 5º de hoje. Doutora Aline, doutora Daniela, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Saúde para todos nós e até o próximo artigo 5º. Tchau!